A globalização é basicamente a mundialização do espaço geográfico, ou seja, encurtamento de distâncias através de muitos avanços tecnológicos, como os meios de transportes e computadores. Isso permite uma interligação econômica. Por exemplo, a Coca-Cola, que se originou nos Estados Unidos e expandiu-se em outros países como o Brasil. Também a política, como a interferência dos Estados Unidos em outros países, seja por necessidade ou por acordos econômicos, como no caso de Israel, e também social e cultural. A presença de fast food, por exemplo, altera os hábitos das pessoas em âmbito planetário. A globalização pode ser dividida em diferentes fases, mas a mais comum é em quatro. A primeira começa em 1490 e vai até 1850. Ela tem início com a ida de europeus até o Oriente em busca de produtos e também com a descoberta da América, que fez com que se formasse um comércio triangular entre a África, a Europa e a América. A segunda fase da globalização começa em 1850 e vai até 1950. Essa fase tem início com a Revolução Industrial e criação de barcos e trens a vapores, que diminuía o tempo de viagem e possibilitava as pessoas viajarem bem mais rápido, facilitando conhecer outros lugares. A segunda fase também é marcada pelas duas guerras mundiais, a primeira iniciada em 1914 e a Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1939, proporcionando um grande avanço tecnológico, com a criação dos precursores do computador como o ENIAC. Além do mais, permitiu um contato entre diversas culturas graças aos refugiados e soldados. A terceira fase da globalização tem início em 1950 e vai até 1989, onde houve a Guerra Fria, que foi o principal acontecimento dessa fase. A Guerra Fria foi uma guerra tecnológica e não uma guerra bélica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nessa fase foi criada a maior parte da tecnologia ou base para as tecnologias que usamos hoje em dia. A quarta fase é a que acontece nos dias de hoje. A tecnologia criada na Guerra Fria foi adaptada para o uso de todos. A globalização que temos hoje tem seu principal instrumento a internet, e é um fenômeno que evoluiu através do tempo e que atinge todas as áreas econômicas e sociais e que traz seus benefícios e malefícios. A globalização trará diversos efeitos no mundo atual. Esses efeitos podem ser divididos em benefícios e malefícios. Primeiramente, há os benefícios. Com a queda no preço de diversos produtos e o crescimento de produtos importados, pois a globalização, facilitando a ligação entre os países, aumentará a concorrência entre os produtos. Com a maior concorrência, gera menor preço. Também a globalização proporciona uma maior facilidade de trocas de informação. Por exemplo, eu posso saber coisas que estão ocorrendo agora no Japão. Outro benefício é o fato da globalização possibilitar a comunicação entre longas distâncias. Isso é um grande benefício, pois, por exemplo, se eu viajar ao Japão, posso ainda assim me comunicar com minha família que ficou. Em seguida, há os malefícios, que não são poucos. Na economia, podemos falar o caso da monopolização do mercado comercial, ou seja, as transnacionais impedem de outras empresas crescerem, fazendo com que só ela passe a influenciar o mercado. Além do mais, muitas transnacionais se aproveitam da mão de obra barata e dos benefícios que os governos mais pobres lhe concedem, impedindo assim a ascensão desses países. Também com a globalização, a produção de produtos aumenta, necessita mais matéria-prima, desgastando o meio ambiente. Um outro malefício é o fato da globalização gerar uma aculturação entre as pessoas. Aqui foi mais cara de ser produzida, então aqui tinha mais brinquedos eletrônicos, aqui tinha um mágico, uma pessoa que faz a chuquinha, a que pinta a unha. É isso que as crianças contam, né? Pela quantidade e aí não tanto mais pelas diferenças. Por que as crianças são todas iguais? Com certeza elas viram isso na televisão. Pelo consumo, você se torna igual ao outro. Nunca uma padronização tão grande existia quanto hoje, né? É só você ver as pessoas andando, tudo com fones no ouvido, com o celular na mão, como se o presidente da República fosse telefonar, né, no instante para aquelas pessoas. Tudo muito parecido, tudo muito padronizado, tudo muito globalizado. Aliás, é típico do mundo de hoje. Em qualquer lugar você vai, praticamente é a mesma coisa. Se você vai numa cidade tipo Roma, Paris, você tem que olhar para cima para descobrir o que é Roma e Paris. Se você olhar nesse nível, você vai ter as mesmas coisas que você encontra no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte. Por fim, um dos principais problemas da globalização é que ela faz parte do sistema capitalista, e com isso a classe pobre é deixada de lado nesse processo. Por exemplo, muitos povos africanos nunca viram ou até não sabem o que é um computador, o que faz uma estagnação do pobre e o enriquecimento dos chefes das grandes empresas. Assim é formada a frase: o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. A globalização tem um reflexo quase que direto nas empresas capitalistas, que procuram pessoas especializadas para atender melhor as necessidades. E por que disso?
Simples. Pessoas com um certo diferencial tendem a criar novos projetos que podem beneficiar as empresas gerando um lucro maior. Algumas empresas resolvem investir em seus trabalhadores, dando a oportunidade de especialização internacional, para assim copiar ideias de outros países e adaptar aqui. Essa jogada funciona perfeitamente e com isso causa a famosa globalização. Lembrando, as empresas não fazem isso visando o benefício do funcionário, mas sim delas, pois novos produtos podem gerar uma maior renda. O que faz um técnico de TI? O profissional de TI pode executar várias tarefas, como por exemplo, criação de sites, configurações de redes de computadores e desenvolvimento de software, dentre outras tarefas. Como essa área está se expandindo cada vez mais, são muitas as possibilidades de mercado de trabalho. Essa área também está ligada a diversas outras áreas. Esse profissional deve estar sempre se atualizando, e ele deve estar atuando de forma prática, ser criativo, apresentar facilidade e adaptar-se às mudanças. Pelo fato do TI trabalhar em uma área ampla que envolve computadores e internet, a procura por esse profissional está cada vez maior, e é necessário que instituições, empresas, pessoas se adequem a isso para não ficarem de fora desse movimento. Para isso se faz necessário quem desenvolve essa globalização, que atualmente tem como principal veículo de informações a internet. Com a maior procura na área da informática, é necessário alguém que cuide de tudo isso, aumentando então a procura por esses profissionais, os técnicos de informática.